Pais, feliz Dia dos Pais. Hoje é um dia de muitas pessoas, não só Dia dos Pais, dos homens, mas também Dia das Mães que desempenham o papel de pai na vida das crianças, na vida dos filhos. E hoje especificamente eu vou falar sobre os homens, mas eu vou falar sobre a culpa. A culpa pela psicanálise ela é um sentimento de remorso, um sentimento de arrependimento, às vezes, por ter quebrado alguns padrões que para a sociedade são universais. Por exemplo, homens que hoje, no Dia dos Pais, que é um dia de lembrança, de trazer à memória aquilo que se deve ser cumprido por muitos homens, o Dia dos Pais, é um dia em que muitos homens têm aquele sentimento de culpa, por exemplo, por algum dia ter rejeitado uma gravidez e ter contribuído para um aborto de uma ex-namorada, ou culpa também por ter engravidado uma pessoa, uma mulher, e tê-la deixado por aí, rejeitado, abandonado, culpa por não ter exercido o papel de homem, culpa por ter sido medroso, por ter sido egoísta, por ter sido fraco. E é o dia da culpa hoje para muitas pessoas. Eu percebo isso por causa de muitas conversas que eu tenho tido com pessoas, tanto mulheres como homens, na psicanálise principalmente. As pessoas, elas se sentem muitas vezes cobradas pela sociedade, pelas outras pessoas, mas nem sempre a culpa vem. A culpa ela só acontece quando a pessoa cai em si de que o que ela fez teve um resultado nocivo, tanto na vida da pessoa que foi afetada, da criança nesse caso, como na vida dela própria. Por exemplo, um homem que já está aí com seus 40, 45 anos, 50, e ele percebe que ele não foi o pai que ele deveria ser, não pagou pensão, ou não esteve presente, não deu os exemplos de vida que ele precisaria dar, e hoje ele, com uma idade um pouco mais avançada, ele percebe então que ele não tem o respaldo dos filhos, que seria o normal da nossa sociedade. Ele não tem os filhos ao lado dele, se ele está doente, se ele tem alguma necessidade, ele não tem os filhos por perto, ele não tem a preocupação dos filhos de um telefonema. Então, a culpa, nesse sentido, ela é algo que ela aprisiona muitos homens. E hoje, no Dia dos Pais, é um dia em que a tomada de peso ou de consciência, ela acontece. Porque é um dia em que a maioria dos filhos, eles vão até os pais. Os que já casaram, os que já saíram de casa, que têm a sua vida, a sua autonomia, eles se achegam aos pais nesse Dia dos Pais. E esses homens que não tiveram, não desempenharam o papel correto de pai, será que eles têm esses filhos que se achegam? Então a culpa acontece nesse dia. E essa semana eu conversei com uma pessoa que me disse, poxa, hoje eu vejo o quanto eu errei, porque eu tive filhos e eu não fui um pai presente. E eu tanto não fui presente na presença de exemplos e vivências, como eu não fui presente financeiramente. E como eu me arrependo, o Dia dos Pais está chegando e eu sei que vai ser mais um dia de solidão para mim. Olha como é triste, né? A culpa por ter violado alguns padrões que são universais. A paternidade é um padrão universal. Fez um filho, crie o filho. Mas, infelizmente, na nossa sociedade, a gente está vivendo muito isso, né? Mães solo, mães que são o arrimo da família, mulheres que têm filhos e, por vezes, elas precisam fazer o teste de DNA para provar a paternidade e coisas desse tipo. Mas eu penso que a maior das culpas, além de não ter pago a pensão, não estar presente, a maior das culpas é a culpa de um homem que diz para você, eu financiei um aborto na minha juventude
e hoje eu poderia estar com filho, com netos e bisnetos. Eu me arrependo muito por isso. Sabe aquela culpa que não tem mais como voltar atrás para você diminuir a dor? Um filho que você rejeitou ao longo da vida, se ele estiver vivo ainda dá para você ir atrás, você pedir perdão, você tentar um recomeço, você tentar uma nova história. Mas e o filho que foi abortado? Acabou. E é uma culpa que em psicanálise, eu vejo as pessoas falando, a vontade que elas têm quando elas tomam consciência disso é de morrer. Mas a fé que eu tenho em Deus, em Jesus, ela é muito grande, e eu vejo que quando as pessoas realmente se arrependem, há um novo recomeço, há uma nova história, há um perdão, e a pessoa pode se ver livre dessa ferida emocional. Pelo que a psicanálise diz, a culpa é uma questão emocional no sentido de remorso. Se a pessoa toma consciência de que aquilo que ela fez lesou outros seres, outras pessoas, aí a culpa chega. Só que não adianta ficar se sentindo só culpado, principalmente nesse Dia dos Pais. Tente fazer algo para diminuir isso. Não pensando só em diminuir a sua dor, mas diminuir a dor daquela criança que está crescendo e você não está acompanhando. Diminuir a dor daquela mulher que se sentiu sozinha num momento em que ela mais precisava de um companheiro. Diminuir a dor do outro, né? Tem essa questão do que a gente fala que é o altruísmo, é se colocar no lugar do outro, pensar no outro. A culpa por si só, ela não vai resolver nada, só vai te trazer dor. Mas quando você pensa que essa ferida pode ter gerado dor em outro e tenta diminuir isso, mesmo que você não consiga sanar, automaticamente a sua culpa ela vai diminuindo e pode chegar um momento em que ela não existe mais. Isso é bom. Isso é bom. Aí entra aquela história da lei do perdão, do perdoar e ser perdoado. A virtude de perdoar, ela é muito bonita. E a virtude de pedir perdão também, ela é muito difícil. É difícil você pedir perdão, porque quando você pede perdão, você automaticamente está dizendo para o outro, eu errei. E como é difícil para o ser humano aceitar que errou. Nós somos falhos, principalmente na juventude. Estou falando aqui dos homens que abandonaram os seus filhos, mas principalmente na juventude, muitos homens, mulheres também, o ser humano erra, mas muitos homens eles erram e eles acabam carregando essa culpa para o resto da vida. Porque, como eu disse, quando é um caso de aborto, você aborta uma geração, é um filho que você abortou, que poderia te dar um neto, 2 netos, 3 netos, bisnetos, tataranetos. Veja, anteontem a gente estava numa festa, na sexta, e tinha um tataraneto da minha avó. Imagina se a minha sobrinha tivesse abortado essa criança. Minha avó não seria tata, não seria tataravó. São gerações que você aborta, né? E muitas pessoas convivem com essa culpa. Mas eu trago aqui uma novidade para essa pessoa, caso ela não saiba, o arrependimento verdadeiro e o pedido de perdão a Deus pode diminuir isso. Porque tudo que a gente passa de dificuldade nessa vida sempre nos serve para alguma coisa. Se não servir para a gente melhorar, pode servir de exemplo para os outros. Eu trouxe uma prova disso que eu estou falando, escrita. O Napoleão Hill, ele escreveu assim: se elas soubessem a diferença entre derrota temporária e fracasso, elas não desistiriam quando encontrassem adversidades na vida. Cada forma de derrota e todos os fracassos trazem consigo a semente de uma nova oportunidade. Ou seja, aquela coisa muito ruim que a pessoa fez, da qual ela vai se culpar para o resto da vida, se ela se arrependeu mesmo, de verdade, ela pode ensinar para os outros a não fazer. E ela pode ensinar para os outros a consequência que traz tal erro e que a pessoa não vai querer para a vida dela. Então, de todo fracasso, de todo erro, de toda culpa, de tudo ruim que a gente passa na vida, existe sempre a semente de algo novo, de algo bom. São sempre experiências que vêm para nos fazer crescer na vida, para nos fazer desenvolver. Então, nada está perdido. Essa culpa que você hoje, talvez seja um pai que esteja aí me assistindo,
por não ter pago pensão, por ter abandonado o filho, por ter rejeitado o filho, por não ter dado a sua presença para o seu filho, ela pode ser resolvida. Vá atrás, peça perdão, tente fazer algo novo, tente gerar uma nova história, mas principalmente peça perdão a si mesmo e a Deus pelo que você fez. Tente fazer algo novo. Tentar fazer algo novo sempre ameniza a sua dor. E mesmo que esse seu filho, que ele tenha sido abortado pela sua ex-namorada, sua ex-esposa, seja lá como for, mesmo que ele tenha sido abortado, eu trago para você a história do rei Davi, que ele traiu, que ele propiciou assassinato, que ele fez coisas terríveis, mas sempre quando ele orava, ele mostrava para Deus um verdadeiro arrependimento, e Deus sempre perdoava. Mas o fato de Deus perdoar os nossos erros não significa que os nossos erros não tenham consequências. E tem. A consequência na vida do rei Davi, de ter traído, de ter se deitado com Batseba, ter engravidado ela, ter mandado matar o marido dela, Urias. A consequência veio como morte do filho dos dois. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente faz na vida tem um preço a se pagar. É a lei da semeadura, como estava dizendo meu pai hoje. Se você plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você plantou coisas ruins, de certo que elas voltarão como no efeito bumerangue, vai e volta. Mas como o Napoleão Hill disse nesse livro que eu li para vocês, todo fracasso ele tem uma semente de algo novo, de novas oportunidades. Então, não desista por isso. Não desista por um simples erro. Tenha fé e esperança de que as coisas podem melhorar. E tente exercer a lei da gratidão. Tente exercer o perdão. Primeiro para você que está sentindo essa culpa por algo que fez de tão errado. Mas depois de se perdoar, tente fazer algo bom. E tente renovar aquela pessoa a quem você machucou tanto, abandonou, rejeitou, humilhou. Corre atrás. Tudo nessa vida tem jeito, só não tem jeito para a morte, minha gente. Então, a gente que está aí na área da psicanálise, e eu, na verdade, sou uma terapeuta cristã, eu sempre digo para as pessoas, tenha fé de que as coisas vão melhorar. E se elas não melhorarem por si só, automaticamente, elas podem melhorar com um empurrãozinho seu. A nossa fé, ela pode remover montanhas. Se você pediu perdão para a pessoa não te perdoou, um filho não te perdoou, entregue nas mãos de Deus. Você já liberou perdão, você já pediu perdão, você já fez sua parte e ele não perdoou. O resto tá com Deus. Tá tudo nas mãos de Deus. Tá bom? Então, culpa, remorso, questão emocional foi o assunto de hoje, especialmente para os pais, para os homens. Então, uma amiga hoje postou que pai, ele não é só o homem que gerou, que contribuiu geneticamente para a criança, mas pai, ele não é o homem que não paga pensão, ele não é um homem que abandonou, ele não é o homem que rejeitou, ele é o pai é o pai que cria, e o pai muitas vezes é a mãe que exerce o papel de pai, e eu vejo muitas mulheres fazendo isso. Vi uma vez escrito pães, parabéns, significa pais que são mães, mas que exercem o papel total de paternidade e maternidade na vida dos filhos, e parabéns a todos vocês que exercem o papel de pai. Parabéns para o meu pai, parabéns para o pai dos meus filhos, parabéns para você que honrou esse nome, que honrou essa nomenclatura de pai, que honrou essa coroa de pai. Parabéns. E para você que está se sentindo culpado, pense um pouquinho mais, não desista, ainda tem jeito para isso aí. Boa semana, bom domingo, feliz Dia dos Pais. Fiquem na paz.